Agora, iremos fazer as nossas atividades de matemática. Vocês vão abrir na página 96 para começarmos. Hoje nós iremos conhecer gráfico de colunas duplas. A diretora da escola onde Luísa estuda pediu um levantamento dos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Observe o gráfico que ela recebeu. Ele é chamado de gráfico de colunas duplas. Por que ele é chamado de gráfico de colunas duplas? Porque ele tem duas colunas para representar a distribuição de cada turma. Então, ele tem duas colunas duplas. E nós temos nesse gráfico a distribuição dos alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da turma da escola de Luísa, onde ela estuda. Então, nós vamos observar que nós temos aqui do lado uma legenda em que vermelho são as meninas e azul os meninos. Esse tipo de gráfico apresenta uma mesma informação pesquisada em diferentes grupos, marcados no gráfico com colunas de cores diferentes. Em geral, esse gráfico traz uma legenda que identifica cada grupo. Então, é a nossa legenda. Nós temos, então, a distribuição dos alunos do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano da escola onde Luísa estuda. E aqui nós temos o número, a quantidade. Então, nós vamos observar. Meninos do 1º ano, quantos meninos nós temos? Nós temos 27 meninos. Por quê? Está entre o 26 e o 28. E nós temos 32 meninas. Agora, nós vamos fazer as nossas atividades. De acordo com o gráfico dado acima, responda. De que trata esse gráfico? Do que está tratando esse gráfico? O que indicam as colunas azuis? Essas colunas azuis, o que elas indicam? A distribuição de... E as colunas vermelhas? Elas indicam a distribuição de... As duas primeiras colunas do 1º ano trazem que informação? Essas duas primeiras colunas do 1º ano, o que elas trazem? Quais são as informações? A coluna azul indica a quantidade de... E a coluna vermelha de meninas, não é? Estão juntos a quantidade de alunos ou está separado? Vocês vão analisar e vão responder quais as informações trazidas. Agora, na página 97, vamos continuar ainda sobre o nosso gráfico. Número 2. Observe novamente o gráfico e responda. Em quais anos há mais meninos do que meninas? Vocês vão analisar em quais anos escolares? No 1º, no 2º, no 3º, no 4º e no 5º. Onde que há mais meninos do que meninas? Qual é o ano em que estuda o maior número de meninas? Olhem o gráfico e vejam onde tem maior número de meninas. Qual é esse ano? Em que ano há menor número de estudantes? Somando os dois números, meninos e meninas, em qual ano que tem menor número de estudantes? Quantos alunos estudam no 3º ano? Vocês vão somar os meninos com as meninas e chegar à quantidade de alunos do 3º ano. Quantos estudantes estão matriculados do 1º ao 5º ano nessa escola? Vocês podem fazer no caderno. Vocês vão somar meninos e meninas de cada turma e fazer a soma total de alunos dessa escola. Em que ano há maior diferença entre o número de meninos e meninas? Em que ano vocês vão voltar lá que a diferença entre meninos e meninas, entre um e outro, é maior a diferença? Um é muito mais do que o outro, a quantidade de meninos e meninas. Número 3. Durante 4 semanas, João perguntou a diferentes pessoas o que preferem, passeio no parque ou passeio no shopping. Veja na tabela ao lado as respostas informadas. Ajude João a completar o gráfico de colunas duplas, referente aos dados de sua tabela e de acordo com a legenda. Então, vocês vão observar. Na primeira semana, vocês vão colorir aqui no gráfico de verde o passeio no parque e de amarelo o passeio no shopping.
Então, na primeira semana, nós tivemos 5 votos para o parque. Então, vocês vão colorir 5 quadradinhos da cor verde e 22 com a cor amarela. Vocês vão colorir todo de amarelo essa segunda coluna. Então, vocês vão ter 2 colunas duplas. E depois nós vamos responder as questões abaixo. No período das 4 semanas, e vocês vão fazer isso com todos, com a segunda semana, com a terceira semana e com a quarta semana. Vocês vão colorir de acordo com a quantidade de votos. Agora vamos responder. No período das 4 semanas, qual foi o passeio feito com maior frequência? Foi o passeio no parque ou o passeio no shopping? No período citado anteriormente é das 4 semanas. Qual o passeio feito com menor frequência? Então, qual que teve menor frequência? Quantas pessoas João entrevistou? Vocês vão somar a quantidade de votos para chegar ao valor de pessoas entrevistadas pelo João. Então, essas são as nossas atividades. Qualquer dúvida, é só perguntar à professora.